de que a grande técnica de desobsessão é estar com bom humor. Porque tendo bom humor, as energias seguem o estado mental da gente. Com bom humor, autoestima alta, a energia da aura fica expansiva e o que vier de negativo é diluído dentro do campo luminoso da própria pessoa. A grande defesa não é depender de um guia espiritual proteger você. Você também é um espírito, apenas está encarnado. Você tem potencial, veio de outro plano e habita o corpo humano, está estudando, está trabalhando, está desenvolvendo. Então você e todo ser que está na Terra tem potenciais incríveis, muitos desses potenciais adormecidos ou mantidos pela inércia da pessoa que não desenvolve essas capacidades dela. E eu não estou falando que ela tem que ir para um lugar X ou Y desenvolver, eu estou falando do lado anímico dela. Todo mundo pode, naturalmente, encher o próprio campo energético de luz, irradiar energia pelos chakras, erguer o pensamento e fluir bem como ser vivo se manifestando na existência. É claro que tem coisas que a gente não consegue resolver sozinhos. Simplesmente precisamos, às vezes, da ajuda de entes extrafísicos benevolentes, que todas as tradições vêm falando há muito tempo. O que varia é o nome: anjo da guarda, protetor espiritual, amparador, mentor, guia. Não importa, seres invisíveis do bem e da luz que protegem, orientam sempre para climas evolutivos e não para aquilo que o ego da pessoa está apontando. Então é claro que seres espirituais amigos da gente, amigos da evolução, podem nos proteger quando ultrapassar o limite do que nós podemos fazer. Entretanto, se a gente criar uma dependência do plano espiritual, proteger a gente sempre, nós nunca vamos desenvolver responsabilidade por nossa própria conta, nunca vamos desenvolver o próprio pensamento, o próprio sentimento. Então existe o limite de atuação para mentores espirituais interagirem. Qual é o limite? Que não cause dependência na pessoa, porque a pessoa também é um espírito encarnado e ela precisa se desenvolver. E muitas vezes nós desenvolvemos na adversidade. Enfrentando os obstáculos, nós vamos crescendo, ganhando força, ganhando cancha, até chegar ao ponto que a gente pode irradiar a própria energia em vez de pedir um guia para vir fazer isso para a gente. E óbvio, eu não estou falando aqui de arrogância, de alguém que fala, eu mexo com energia e não preciso de ajuda. Não é isso não. Eu estou falando de dependência, que é outra coisa. Se desenvolva, se vira. E em casos que não for possível, você vai contar com um guia espiritual, está aberto. Mas não dependa de um guia espiritual para você crescer e ser feliz. Porque foi você que reencarnou para se desenvolver, não foi o guia espiritual. Ele já pode ter reencarnado lá atrás e viveu a época dele. Agora é a sua. Então se desenvolva. Conte com a ajuda espiritual. É óbvio, sem isso a gente estaria muito enroscado. Mas conte com você também. Você também é um espírito. Se desenvolva, né? E irradie energia. A melhor defesa anímica que tem é o bom humor. É a pessoa estar bem com ela mesma. E não precisa ser anjo, santo ou missionário para estar bem consigo mesmo. Entre qualidades e defeitos, estamos tentando desenvolver melhor as qualidades e diminuir os defeitos, que são muitos também. E nesse meio, nessa mescla de qualidade e defeito, a parte espiritual nos ajuda, ampliando horizontes, para a gente aumentar a qualidade, diminuir o defeito dia a dia ao longo da existência. Então é claro que, tendo qualidades legais desenvolvidas, a gente consegue compensar vários defeitos dentro da gente, e essa qualidade, embora não total, parcial, já permite você viajar bem durante a jornada. Perfeito não, mas razoável sim, considerando todos os potenciais e desenvolvendo. E é claro que a gente pode usar um monte de técnicas de autodefesa, mantra, prece e uma série de coisas, mas a maior defesa é estar feliz, porque se alguém está mal por dentro, ela pode mexer com o chakra dela e fazer uma prece, ela está mal, ela vai fazer a prece mal feita, ela vai trabalhar a energia mal e vai ficar ruim e vai sofrer um assédio espiritual. Por isso Jesus falava muito, orai e vigiai. Nesse sentido, orai é manter uma conexão saudável,
inclusive com você mesmo. E o vigiai é vigiar a própria consciência e não a vida alheia, é óbvio, né? A gente adaptou aqui os ensinamentos de Jesus e nós distorcemos um monte deles. Veja, amai-vos uns aos outros. Tem gente que ama uns e não ama outros. E tem gente que ama outros e não ama uns. Incrível como a gente distorce. A gente fala amai-vos uns aos outros, mas existe uma pessoa racista que esse outros, ela não conta aquela raça que ela detesta. Ou o preconceito seja esse ou aquele, você vai fatiar esse conceito e vai travar, vai separar aquilo que você não gosta. Não há integridade, não há totalidade, porque parte da sua mente está picotando o conceito de todos somos um, ou todo está em tudo, Deus está em tudo. Poxa, você com racismo ou preconceito contra alguém, você extirpa essa pessoa desse todo está em tudo. Você não consegue nem conceber, porque o ego dentro da mente vai criar esse fatiamento consciencial que sempre é problemático para tudo. E isso é uma das entradas de obsessão. Você imagina uma pessoa racista, tá? Pelo motivo que for dela, tá? E eu sempre falei isso ao longo da programação da rádio, ao longo dos anos. Eu detesto o racismo, eu já contei aqui muitas coisas sobre isso, da minha infância na Baixada Fluminense, convivendo com tudo quanto é gente, num sufoco financeiro das nossas famílias, imigrantes europeus vindos da Segunda Guerra e seus filhos, negros, nordestinos, variados, e a gente no mesmo bolo ali, ralando pra caramba. E enquanto criança, você brinca com todo mundo na rua. Na época jogava bola de gude, ia pro campo jogar uma pelada e tá todo mundo junto. E eu agradeço a Deus por ter crescido assim, porque me desenvolvi naturalmente entre as pessoas de forma natural, normal, sem olhar cor de pele ou condição social, simplesmente crescendo. Então eu nunca tive esta porcaria de racismo na minha cabeça e não consigo sequer entender alguém assim. Agora, eu entendo alguém sem consciência ou com um nível de lucidez baixo ser racista. O que eu não compreendo é um estudante espiritual de qualquer área com o mesmo padrão. Essa pessoa não entendeu nada. O conceito moderno da física é que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Logo, a própria matéria é energia. E sendo o corpo matéria, sendo energia, a cor da minha pele é uma ilusão. Você pode ser branco, negro, amarelo ou vermelho de cor da pele, mas qualquer que seja a cor da pele, aquilo é o corpo físico. E o corpo físico é matéria e matéria é energia condensada. Logo, qualquer um tem sua origem na luz e o próprio corpo também é energia. Então, quando eu olho para alguém, eu não estou vendo cor de pele, eu estou vendo a energia que é a mesma que deu origem a mim e a todo mundo, que é isso que qualquer estudante espiritual de qualquer área aprende a ver à medida que o horizonte consciencial vai abrindo. E outra, ainda mais alguém que estuda a reencarnação, ser racista, não bate uma coisa com a outra, né, Yuri? É totalmente contraditório. Mas eu conheço pessoas que estudam a parte espiritual que são assim. Talvez porque o conhecimento esteja só na mente dela e nunca desça para o coração para a atitude. Daí ela cria um ego enorme do conhecimento na mente, se torna um poço de conhecimento trancada nela mesma e julgando todos os outros lá fora. Os que sabem menos, os de cor de pele diferente, os de opção sexual diferente, sabe? O partido diferente, time diferente, ela começa a picotar tudo. E aí você olha que apesar do conhecimento dentro da mente, o coração dela está murcho de afetividade, de relações humanas e de calor vital na compreensão das diferenças entre pessoas, diferenças que são transitórias durante a encarnação, já que no plano extrafísico, o corpo espiritual, você vai me falar que cor que é, sabe? A entidade pode plasmar a forma que quiser, pode aparecer um negro extrafísico, um branco extrafísico, um vermelho extrafísico, um amarelo extrafísico, porque a pessoa viveu ali e mantém. Mas no final das contas, ela vai transcender e vai surgir com formas energéticas que transcendem o formato antropomórfico, seres mais avançados pura luz. E aqueles outros do plano mental que sequer têm o corpo espiritual mais, já passaram para outro nível, além do tempo, além do espaço. Conclusão, as picuinhas daqui, os racismos daqui, os preconceitos daqui, tudo picuinha do ego, que se a gente não trabalhar em cima,
pode tropeçar. Acredito que todos nós tropeçamos nisso em outras vidas, outros estão tropeçando agora, e eu não estou fazendo juízo de valor, é constatação social que hoje precisa ser clareada. Só que aqui no programa eu já falo nisso há muito tempo. Vocês que são ouvintes antigos lembram de várias vezes que eu toquei nesse tema. Então, voltando aqui, a desobsessão real é estar bem e ser feliz. Uma pessoa picotando as coisas e as pessoas por preconceito, ela já não está feliz porque picota aquilo. O que ela tem é laivos de ego e de arrogância dentro da mente, e isso é porta de entrada para assédio extrafísico. Uma vez eu estava num evento e o evento falava muito de desobsessão. E eu fui lá para falar de saídas do corpo e tal, o evento cheio, e eu falei. E aí no final eu abri para perguntas e me perguntaram qual era a melhor técnica de desobsessão. E eu falei, é ser feliz e ter bom humor. Gente, a plateia levantou e aplaudiu. Só que a diretoria que tinha organizado o evento não gostou, Euri, porque eles tinham falado que as defesas eram ler o evangelho, fazer prece, e eu tinha falado que a maior defesa era ter bom humor, cara. E aí nunca mais me convidaram para o evento. Né? A plateia adorou, mas aquela diretores normalmente, líderes de grupo, tudo conservadores de alguma área, e acha que é só daquele jeito, né? E eu reafirmo isso. Tá? Bom humor é fundamental. Inclusive, Euri, com a gente mesmo. É muito saudável fazer piada consigo mesmo. E se alguém te botar um apelido, morra de rir com aquilo. Porque aí o apelido nem pega, Euri. Vai tocando a bola, não encrenca, sabe? Vai indo. E isso já é uma defesa muito grande. E outra, não só contra assédios extrafísicos, mas contra os assédios intrafísicos, internos do nosso ego com a gente mesmo, para a gente não ficar besta e não cair nesses mesmos erros, finalmente despertarmos para alguma coisa mais fraterna, mais consciente, mais lúcida e mais alegre, que te traga energia, que te deixe bem com aquilo, que você pensando, por exemplo, em algo espiritual, só esse pensamento já alegra a sua vida, isso já é desobsessão. E outra, espíritos obsessores, alguns deles podem ser galhofeiros, zombeteiros, ficar fazendo piadas mórbidas e rindo desbragadamente. Isso não é felicidade, isso é chacota do ego de um sobre o outro. Espíritos zombeteiros são obsessores, eles não são alegres, senão não seriam obsessores. São zombeteiros, chacoteiros do astral, que estão doidos para ver o circo pegar fogo. Eles não são alegres, coisa nenhuma. E se a gente observar consciências avançadas que aparecem, e eu vi muitas durante as saídas do corpo, você percebe uma serenidade, um contentamento interno de estar ligado à existência, uma alegria natural, um pouquinho diferente da nossa, porque eles estão numa outra condição extrafísica, mas você percebe uma serenidade alegre, uma alegria tranquila. Você percebe que está de frente não de um Deus ou uma divindade, mas de uma pessoa que está bem com ela mesma. E assim nós vamos chegar um dia, ao longo da evolução, se a gente trabalhar, a gente ir em frente. Mas eu não preciso estar em outro lugar, sair aqui da Terra, como muita gente pensa, aqui é pesado, eu vou evoluir para ir para outro orbe. Você não pode ficar esperando mudar de lugar para crescer. Você vai ter que crescer aqui agora. Aliás, se você não crescer, você não vai para outro orbe coisa nenhuma. Você desce aqui de novo. Então, não espera não. O momento é sempre o presente, tá? É onde a gente tem que melhorar pensamento, sentimento e energia e dar um jeitinho de ser feliz por dentro, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a tanta coisa. A parte espiritual dentro da gente, ela não depende dos altos e baixos da vida, não depende se acontece isso ou aquilo. Ela é perene, é estado de consciência. E outra coisa, no momento de uma tragédia coletiva, em que muitas pessoas desencarnam e vão embora para o plano espiritual, o que um estudante espiritual consciente vai fazer? Ficar chorando ou ficar vendo na TV a repetição daquela tragédia? Ou ele vai fechar os olhos, erguer o pensamento e mandar sua luz na intenção das pessoas que estão indo, na intenção das pessoas que estão ficando e estão perdendo seus entes queridos? O que um estudante espiritual precisa fazer na hora que a coisa aperta? Cair junto, chorar junto, ou erguer a consciência, respirar fundo e vibrar, seja na prece, seja no mantra, seja em seus chakras, seja em sua luz interior. É isso que alguém consciente faz. Eu não imagino, no plano espiritual elevado, um mentor espiritual chorando porque deu um terremoto.
Pô, ele vai descer e ajudar, tá cheio de amor, mas ele vai puxar o pessoal para fora e vai fazer o serviço dele tranquilamente. A nossa visão em cima dessas coisas, ela é muito deturpada, muito infantil. Todos nós, incluindo eu também. À medida que a gente vai ampliando um pouquinho a parte espiritual, nós vamos amadurecendo, ganhando adultidade consciencial, sem perder a criança interior, mas ganhando uma adultidade e uma maturidade que permite olhar as coisas de outros ângulos. E aí você abraça a humanidade sofredora em vez de ficar chorando junto. Você é sensível à dor do próximo, mas se você cair junto, você não tem como ajudar. Você é sensível à dor das pessoas. Você respira fundo, tenta superar a si mesmo e vibrar algo melhor. É isso que um estudante espiritual sadio de qualquer área faz quando está consciente. Por isso a importância, e vou repetir, é essencial bom humor para atravessar a vida, e bom humor já é a maior defesa que você tem, junto com discernimento na sua mente, seus sentimentos, é o que defende você de ataques espirituais. E quando ultrapassar o limite daquilo que você pode fazer, conte com os mentores, só não dependa deles. Resolva-se, mas você sabe que tem amigos do lado de lá, eles vão dar apoio, não é porque Deus ordenou ou porque o karma ordenou. Simplesmente são laços afetivos, às vezes de outras vidas, seres que você conheceu antes de você descer aqui para essa encarnação, quando você estava desencarnado em alguma comunidade astral que você vivia. Deixou amigos lá, eles não te esquecem, porque eles também já passaram por aqui. E eles vão vir te ajudar por amor, por sintonia. Não é por obrigação, não é por ego deles, não é porque um poder maior ordenou. Simplesmente o nível de consciência deles lhes diz que há um transbordamento deles para tudo. E eles vão transbordar e vão procurar transbordar para você também um monte de coisas positivas, invisíveis, para você aqui caminhar melhor, para você vencer a si mesmo, para você ser feliz de alguma forma. É isso que os mentores fazem. Nenhum deles está aí para estimular dependência em relação eles a nós ou nós a eles. Pelo contrário, é uma interdependência. Nós estamos na Terra, podemos estar unidos entre planos e eles com a gente e todo mundo crescendo. E eles também estão crescendo. Só Deus é perfeito. E é legal a gente caminhar pelas próprias pernas. Euri, quando você era pequeno, seu pai e sua mãe te levavam para a escola. O jardim de infância, você ia até chorando, não quero ir, mas era obrigado a ir. Hoje você é adulto, vai para a faculdade, seu pai e sua mãe não te pega pela mão para levar, você cresceu. Espiritualmente, muita gente precisa da mãozinha dada com o mentor. Quando a pessoa cresce, ela vai sozinha, cara. Sabe que tem o apoio, mas ela vai para a universidade sem a mão do pai ou a mãe segurando, porque ela não é mais criança, cara. Espiritualmente, a gente precisa desenvolver independência. Independência não é arrogância de não precisar de ajuda. Independência é, eu sei que eu tenho ajuda, mas eu sei que eu preciso crescer também. E vamos lá, tem coisa que hoje eu posso fazer e não preciso de ajuda. Lá na frente talvez sim, mas vamos crescer para a gente seguir em frente. E um grande respeito por esses mentores que dão essa forcinha para a gente. O que eu estou querendo dizer, apenas isso. O seu estado de consciência é seu, não depende dos mentores. É o teu esforço aqui embaixo na matéria. Lute, trabalhe, estude, vença a si mesmo. Tudo isso é teu. O mentor dá uma forcinha, mas quem reencarnou foi você. Então, o aluno dentro da sala de aula precisa estudar, fazer suas provas. Isso é natural. O pai e a mãe não estão lá dentro da sala de aula para ajudar. E a mesma coisa, nós estamos na Terra, que é uma sala de aula no espaço sideral, que é a escola inteira, e o corpo é uniforme. Na hora da prova, a gente tem que estar preparado. Podemos ter ajuda, mas a prova é nossa, somos nós que estamos reencarnados aqui.